eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Muito feliz de estar aqui esta semana convosco mais uma vez. E hoje começamos o nosso episódio por vos apresentar a sugestão da semana, a sugestão literária. E esta semana escolhi o livro da Micaela Oven, O Caderno da Família Feliz, que é basicamente um caderno bem prático com atividades de mindfulness e parentalidade consciente para fazer em família. Então esta é a nossa sugestão da semana. E porquê? Porque o meu convidado de hoje tem muito a ver com este tema da parentalidade. Então, meu querido Fábio, bem-vindo. Vou-te apresentar o Fábio Castro. É formador, é autor, é pai e é autor do seu podcast, da Cassete do Pai, que eu sei que tu vais ter surpresas ou na altura que este podcast a sair, se calhar já está tudo aí no mundo. É verdade. E na tua página de Instagram tu falas sobre parentalidade, liderança, alta performance e és uma pessoa que eu gosto muito. Nós já tivemos o prazer de almoçar juntos, de partilhar sobre muita coisa e chegou o dia de estares cá, por isso seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz que Também estejas eu. cá na nave e podermos aqui fazer esta viagem. Tenho a certeza que vais entregar aqui muitas sementes, muitas pílulas de consciência para quem nos está a ver e a ouvir. Então, seja muito bem-vindo. E obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui na nave e conversar contigo mais uma vez. És uma das pessoas também que as redes sociais me trouxeram, uma das pessoas boas. O mundo precisa de mais pessoas boas e eu quero estar perto delas, portanto é sem dúvida uma honra estar aqui. Obrigado. É isso mesmo, são as coisas boas das redes sociais, não é? É isto, eu estou assim dúvida. num momento com as redes sociais, assim numa relação meia... Estamos aqui a redefinir, sabes? Porque vejo, há tanta coisa boa que as redes nos trazem. Completamente. E por outro lado, as redes também precisamos ter um bocadinho de cuidado com elas, não é? E usá-las com muita consciência, não é? Mas já lá vamos, porque acho que isso também é um bom tema aqui relacionado com o que vamos falar hoje, não é? Vamos falar um bocadinho sobre parentalidade e é tão bom ter uma perspectiva de um pai, não é? Porque eu tenho falado várias vezes com mulheres, com mães e mulheres que trabalham nesta área, mas é a primeira vez que tenho aqui um pai e essa perspectiva é tão importante, sabes? Então, para começarmos a nossa conversa, eu acho que faz sentido eu começar por te perguntar quem foi o Fábio Filho. Quem foi o Fábio Filho? Boa pergunta, acho que nunca me fizeram essa questão. Quem foi o Fábio Filho? O Fábio Filho, eu acredito que tenha sido uma criança muito feliz, apesar de algumas circunstâncias da minha vida não terem sido propriamente muito positivas, não é? Por causa do meu pai biológico que a certa altura decidiu sair de casa e decidiu abandonar tanto a mim como a minha mãe, mas acho que foi uma criança que com isso acabou por ganhar mais amor de avós, de tios, da mãe, que depois ficou ali também a querer fazer o seu melhor. Também tiveste a sorte de ser criado também um pouco pelos teus avós. Eu tive essa sorte. Tive. Aliás, eu fui mesmo criado pelos meus avós, pois a minha mãe acabou por sair e ter outro casamento e eu quis ficar com os meus avós na altura. Eu era muito pequenino e deixaram-me ficar com os meus avós. Na altura já estava na escola, então não quiseram quebrar ali a parte da educação. Eu era pequenino e eu pedi por tudo para ficar com os meus avós e acabei por ficar e não guardo mágoa disso. Eu podia ter ido com a minha mãe, mas a verdade é que aquilo fez de mim aquilo que eu sou hoje e eu tive uma infância super feliz. É claro que tive sempre conexão com a minha mãe e estava muito presente com ela, mas na verdade quem foram os meus pais a sério acabaram por ser os meus avós e aprendi tanto e tanto com eles. É maravilhoso. Eu também tive essa sorte, sabes, de ser criada. O meu pai era imigrante, a minha mãe vivia com os pais dela e os pais do meu pai viviam na rua de baixo. Portanto, eu era aquela miúda que em pequena escolhia onde é que queria ir almoçar, onde é que queria ir jantar. Super autónoma. Super! E eles estavam sempre ali, para mim, é um grande colo, os avós. Mas olha, eu fiz-te esta pergunta porque há uma frase que eu digo muitas vezes porque me faz realmente muito sentido e que tem a ver com a minha história
que é as nossas maiores dores transformam-se nos nossos maiores dons. E eu sinto que a tua história também é um exemplo disso. E por isso é que comecei por perguntar sobre o Fábio filho, não é? Porque tu hoje és pai e tu encaraste a paternidade também como uma missão, não só uma missão dentro da tua casa, mas uma missão para o mundo. E eu vi tenho acompanhado o teu trabalho e vi algumas entrevistas que deste. E houve uma parte da entrevista que deste para o Manuel Luís Goxa, onde tu falas de coisas. É muito interessante, tu tens uma história que toca aí em vários pontos com o Rui, o meu marido. Por isso é que eu disse, vocês já há bocado em off diziam que vocês têm que se conhecer. Temos que nos conhecer mesmo. Sim, porque ele também trabalha com os homens, portanto, sabes, as nossas dores vão se transformando nos nossos dons. E tu partilhaste uma coisa no Goxa que tinha a ver com o teu pai te deixar no carro, né? Em criança, na bebé. Tinha muito pouco tempo, tinha um ano, possivelmente, ou menos de um ano até. Né? Bebé. Para ir ter com outras mulheres e tu contaste aquilo de um lugar, não de fragilidade, mas num lugar de... Ensinaste ali uma lição e eu gostava muito de que tu trouxesses essa, porque muitas pessoas não ouviram, tu ao trazeres aquele exemplo teu, o que é que tu quiseste passar? Qual foi a tua intenção em passar a mensagem, né? do que te aconteceu em criança? É engraçado que recentemente, precisamente nessa partilha que eu fiz, que voltei a trazer essa partilha da entrevista com o Manuel Luís Goxa, e falo lá sobre o que aconteceu e aparece mesmo em rodapé dizer que o meu pai abandonava-me, deixava-me no carro para ir ter com outras mulheres. E há lá um comentário que eu depois até peguei nesse comentário para partilhar algo que vou aproveitar e também partilho agora. Um comentário da pessoa que dizia algo do género: porquê estar a partilhar coisas que já aconteceram no passado, que são negativas, não é? Qual é a necessidade de termos isto, partilharmos estas dores só, ou para a televisão, ou para as redes sociais? Para quê? E é muito interessante que muitas vezes não falam dos seus problemas, guardam tudo para elas. E seja pedidos de ajuda, seja sonhos que possam ter, isto depois engloba tudo. Mas se nós não partilharmos as nossas dores e, acima de tudo, depois as nossas superações que vieram dessas dores, nós se calhar não vamos estar a inspirar, não é? Pessoas que se calhar estão a passar pelo mesmo nesta fase ou numa fase da sua vida e que possam, se calhar é possível superar isto e ficarmos bem com aquilo que aconteceu no passado, não é? Superarmos esse desafio. E eu acho que nós devemos partilhar, porque nós não sabemos quem pode estar a ouvir que possa aquilo ressoar no coração da pessoa e, eu se calhar vou conseguir superar isto agora. Estou numa fase má, mas se ele conseguiu, por que não eu também conseguir? Da mesma forma quando nós temos um objetivo na vida, um sonho, se nós não partilharmos com as pessoas que estão à nossa volta, se calhar havia uma pessoa ao nosso lado que podia nos ajudar e não nos ajudou porque não sabia. Da mesma forma com as dores, os nossos desafios, se não pedirmos ajuda, não é? Ou se não dissermos que estamos a passar por um desafio, se calhar está ao lado de quem possa ajudar e não ajuda. Claro. E eu acho que nós devemos partilhar, sim, estas dores. Partilhar quando estamos prontos e sem dúvida que a forma como tu partilhaste já não vinha de um lugar de raiva, não é? Ou de rancor. Sim. Tu sentes que a relação, que tudo aquilo que te aconteceu enquanto filho teve um peso, uma influência para agora o homem que tu és, o pai que tu és e a missão que tu decidiste abraçar? Teve, sem dúvida. Sem dúvida, porque houve uma coisa que eu percebi ao longo, é claro que eu depois passei por em várias fases da minha vida em que sentia ou desgosto, ou tristeza, ou alguma curiosidade em saber quem é que era aquele homem, não é? O porquê de ter ido à sua vida e ter construído outra família, que eu ouvi dizer que agora possivelmente até será um pai mais presente, não foi comigo. Portanto, se calhar até aprendeu alguma coisa neste percurso, não é? Mas a verdade é que sem dúvida que foi muito, muito uma influência tudo aquilo que aconteceu na minha vida para hoje em dia me tornar, portanto, por isso é que de certa forma eu até estou grato. Há pessoas que ficam chocadas quando ouvem uma pessoa dizer isto ou quando me ouvem a dizer isto, mas eu consigo estar grato, porque se isto não acontecesse
eu se calhar hoje ou não era o Fábio que era, ou simplesmente era outra pessoa qualquer diferente. E este percurso também me fez ganhar os olhos de aprendiz, na vez de ter os olhos de vítima. Como passei tantas coisas ao longo da minha vida, eu tive que tirar sempre um proveito daquilo que poderia ser aquele mau exemplo. Certo. Estás a perceber? Para poder tornar em algo construtivo na minha vida. Há pessoas que dizem que nós não conseguimos dar aquilo que nós não tivemos. Mas eu não sei se é muito bem assim. Não é bem assim. Porque quando tu te tornas pai, não é? De repente há algo que nasce ali também. Sim. Não é? E como é que foi para ti? Ou seja, tudo isto começa quando os teus filhos chegam à tua vida, não é? Sim. Há uma coisa muito gira. Desculpa. Não ia dizer nada. E estava só tipo nesta viagem de como é que seria, a imaginar-te. Não ia dizer nada. Vai. Eu sempre quis ser pai. Sempre. Apesar de tudo isto ter acontecido, eu achava que ia ser um bom pai. Sempre tive isto e falava, tinha conversas com amigos meus de infância, e ainda hoje às vezes comentamos sobre isso. Na caminhada para a escola, nós vivíamos ao lado um do outro e tínhamos estas conversas. Uma das coisas é, eu quero ser pai, ele também queria, e hoje em dia é pai de uma menina, e queríamos conduzir um carro, queríamos ter a carta. É bué da estranho, porque eu não me lembro de ter amigos meus que dissessem isso assim não, tão se calhar novos. Não é comum. Acho que não é comum. Mas nós tínhamos essa conversa, tínhamos 15, 16 anos, e pá, adorava ser pai, acho que ia ser fixe. Depois tínhamos um filho, levávamos ao futebol, ou uma filha e levávamos, não sei, percebes? Tínhamos estas conversas, ao lado de conversas de quer tirar a carta, normais, não é? Quer fazer isto, quer ter sei lá. E é giro que eu tinha, com este meu amigo específico, ainda hoje é um grande amigo meu, é um dos meus melhores amigos, nós tínhamos esta conversa a caminho da escola. Depois eu juntei-me com a Catarina, que é a mãe dos meus filhos. Supostamente não íamos ter filhos, que ela tinha uma endometriose que não a permitia, se calhar, só com tratamentos ou alguma coisa assim. De repente aparece o Salvador. A magia acontece, não estávamos nada à espera. E eu já tinha, estou com a mulher que amo. Uau. Se calhar vou prescindir de algo que eu queria muito, mas eu estou com ela, não é? Porque primeiro está sempre o casal, ainda não existia filhos. E eu tinha decidido, por muito que me gostasse, a fazer isso. Mas sim. isso é lindo. O que tu estás a dizer é lindo. É que eu não estava à espera. Que era o teu percebes? maior sonho. Era. E estavas com a mulher da tua vida e tu já tinhas... Sim, eu vou ficar com ela, vamos adotar, porque queria ser pai, mas vamos adotar. E de repente surge o Salvador, uma dor de barriga, levou-nos ao hospital e descobri que ia ser pai. Uau. Depois foi lá abaixo, vivíamos em Sintra, foi ao supermercado e comprou um boiãozinho de fruta. Disse, olha, acho que vais precisar disto daqui a uns meses. Bem, assim que incrível. É verdade. E o teu filho nasce também este teu propósito de vida, ou foi uma coisa que veio depois? Veio mais tarde. Ok. Porque há uma coisa que eu sinto nos homens, que eles começam a criar conexão, se calhar, com os filhos mais tarde. Não quer dizer que não criam na altura, mas quando começas a ter a criança a responder-te, a sorrir para ti, a desafiar-te, a dizer coisas que se calhar tu dizes e não te apercebes, por isso é que eu digo que isto acaba por ser uma viagem de autoconhecimento, não é? Porque eu acredito que quando nós somos pais, nós descobrimos vazios que nós não sabíamos que tínhamos. Descobrimos de repente buracos. Espera lá, eu tenho que preencher isto. O que é que se passa aqui? E eu comecei a descobrir isto depois de ser pai. Portanto, não foi imediatamente. Eu já falava muito dos meus filhos em blogs e páginas. Eu sempre gostei muito de escrever. E já falava deles e sentia um prazer enorme falar, principalmente do Salvador, que era o primeiro desta minha descoberta, mas foi mais tarde que eu acabei, foi em 2020, em plena pandemia, que acabei por falar quase exclusivamente disto. Mas é realmente uma descoberta incrível, que tu começas a perceber coisas que, isto sou eu, porque ele vai-te copiar. Tu és o exemplo, seja mau ou bom, tu és o exemplo daquele filho, daquela filha. E de repente, eu comecei-me a perceber disto quando a certa altura eu começava a ver atitudes, frases, palavras, formas de estar. Mas que raio, porquê é que ele faz isto? Eu ficava na dúvida. É da escola, é da creche? Não, é impossível.
Depois comecei a ter mais consciência, de repente eu dizia a palavra. Olha, eu disse a palavra que ele costuma dizer. Comecei a ter mais consciência daquilo que eu dizia, da forma como eu agia, da forma como eu comunicava. De repente apercebi-me, não, espera, ele faz isto porque eu faço. Está a ser uma esponja, está a copiar o meu exemplo. E foi aí que fez-se o clique. Espera, eu tenho que ser melhor. Eu não posso ser aquilo que se calhar estou a ser agora. Eu tenho que ser melhor pessoa, melhor pai, para depois eles serem também melhores pessoas ou melhores pais do que eu posso ser agora neste momento. E foi aí que se deu o clique, mais tarde. Ok. E é incrível, tu falas muito desta coisa de ser pai, de ser um caminho de tentativa, de erros, de avanços, de recuos. Eu gostava muito de ter aqui a tua perspectiva sobre o que é para ti a parentalidade consciente, né? Que é um tema agora que se fala imenso, mas eu gostava de ter a tua perspectiva. Eu tenho uma opinião muito, se calhar, diferente do que as outras pessoas talvez partilhem acerca das várias parentalidades que existem. Para mim, a parentalidade consciente, a parentalidade positiva, que acredito nelas e que são super positivas, para mim devia se chamar apenas parentalidade. Parentalidade, ponto. Porque a parentalidade de si, ou o ser pai ou ser mãe de si, já devia ser algo positivo, não é? Eu acredito muito que devia ser assim. É claro que depois a parentalidade consciente vem muito do mindfulness e de nós termos a consciência daquilo que são as nossas atitudes perante as crianças, termos também um trabalho nosso de conseguirmos respeitar a criança enquanto pessoa. Depois há a disciplina positiva, a parentalidade positiva, pronto. E tudo isso é positivo, sem dúvida. E acredito que é um trabalho que nós temos que fazer muito nosso, de nós pais, adultos, e não propriamente das crianças. É algo positivo, é algo que às vezes pode haver ali o risco de a comunicação de quem pratica parentalidade consciente ou positiva, ou qualquer que seja a parentalidade, possa ser uma espécie de eu é que sei, assim é que se faz. Às vezes pode haver esse risco, não digo que toda a gente faz isso, mas às vezes pode haver, porque os pais veem, bolas, se eu fizesse isto resultava, ou se eu fizesse de outra forma, se calhar consegui. Pode haver frustração, pode haver, como há também nas redes sociais. Portanto, eu diria que é bom, é positivo, mas cabe aos pais perceber se funciona para a sua família. Pode não funcionar de uma forma, pode funcionar de outra. Eu acho que, acima de tudo, temos que ver o que é que funciona melhor para nós, para a nossa família, e fazer esse filtro. Sim. Ok, há coisas que podem funcionar na parentalidade consciente, outras se calhar que não. Acima de tudo é termos a vontade de querer ser pais e de conhecer os nossos filhos e de os respeitar. E isso, mais do que nunca, devia ser só parentalidade. Sim, eu adoro, por isso é que eu pedi a tua perspectiva, porque eu vejo-te muito, mesmo na forma como tu comunicas, vejo este teu... Eu gosto muito dessa linguagem simples, que não precisamos de muita... Floreados, muita coisa, não é? E eu gosto dessa simplicidade quando tu dizes é só sermos pais. É darmos o nosso melhor. Exato. Não é? Sim. Se nós formos a pensar em estratégias, em táticas, tudo bem, está tudo bem com isso, sim, porque claro. também precisamos de ferramentas para nos desenvolver. Mas às tantas, o que eu sinto é que nós preocupamos tanto em sermos bons pais que esquecemos que o nosso filho está ali ao lado. Há uma preocupação tão grande em nos desenvolvermos. Não, eu tenho que ser melhor pai, eu tenho que ser isto. Eu já escrevi há alturas no blog ou nas redes que somos a geração de pais com culpa. E nós devíamos transformar essa culpa em algo positivo, que é, ok, eu sinto culpa, mas esta culpa é porquê? Estou a sentir isto porquê? Bora lá melhorar isto e não estarmos ali, sou mau pai, sou má mãe, agora dei o telemóvel, vou ser criticado. Porque hoje em dia nós somos criticados por pedir mais alguma coisa. Pá, esse teu vídeo está tão genial. Ele tem um vídeo, vocês procurem lá no feed dele, esse vídeo está genial. Eu vou partilhá-lo, Se trabalharmos X horas é porque... Exato, se trabalhas X horas é porque não sei o quê, se viajas, se não estás presente, se estás presente... É isso, e os pais acusam muito esse peso, principalmente nas redes sociais, porque parece que nada do que nós fazemos é positivo, percebes? Isso traz um peso
Agora vamos imaginar uma mãe solo, uma mãe que está sozinha, com um filho, Ora, nem mais. se calhar tem que trabalhar por turnos, se calhar tem que, pá, não está bem, não é? Porque está sempre ali, no limbo das emoções, do stress, pá, faz o melhor que pode. Exato. E está tudo bem, não é? Se calhar não consegue num dia estar mais... Pá, no outro dia tenta ser melhor. É claro que aqui não estamos a falar nem mal nem bem dos trabalhos que existem, há profissionais incríveis, Claro. mas o que eu acho que há necessidade e que sinto falta é que exista mais realidade, sabes? Eu pessoalmente... E mais humanidade. Mais Não humanidade, haver mais esse empatia. medo de expor. Sim. Olha, eu nunca confessei isto aqui publicamente, porque precisei também de fazer o meu processo, mas eu vou-te dizer, eu já fiz terapia, já tive que ir para a terapia, porque quando o meu filho nasceu, o meu companheiro Rui era diretor de marketing na altura de uma empresa, chegava a casa tardíssimo e eu tive quase ali na headline de um esgotamento e eu tive mesmo que recorrer à ajuda e tive que pôr o meu filho na creche quando ele tinha 6 meses. Na altura foi super importante porque eu consegui cuidar de mim, ir à terapia, alimentar-me, ter tempo para me conseguir reorganizar. 2 anos depois aquilo caiu-me, sabes, a ficha da culpa. Eu falo e estou a partilhar isto porque eu sei que há muitas outras mães e outros pais que vivem esta culpa também. E caiu uma ficha e eu fiquei super mal, numa culpa gigante que eu tive que ir trabalhar com a minha terapeuta para chegar a esse lugar, Sim. sabes? Foi o melhor, eu precisei daquele tempo para me reorganizar internamente e depois voltar outra vez a tê-lo comigo. E não imaginas o que eu me punia a mim própria porque eu devia ter sabido fazer melhor. Isso. Porque eu tinha muitas ferramentas. E há milhares de pessoas a pensar isso. Milhares de mães. Mais mães até do que pais, mas há muito peso na parentalidade, quando na verdade nós simplesmente estamos a conhecer pessoas novas, que são os nossos filhos, e o nosso papel deveria ser esse, não é? Ok, quem és tu? Quem é que vai ser esta surpresa que vai sair daqui? Mais do que querermos fazer, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser perfeito. Não existe perfeição, malta, não existe. E vamos muito atrás do politicamente correto, o perfeitinho. Pá, não tem que ser. Se não dá para arrumar a casa e o quarto agora, não arrumem. Brinquem com os vossos filhos, estejam ali conectados. Se não há tempo, pá, às vezes só precisamos de 1, 2, 5 minutos. Nós pomos o telemóvel de lado, não é? E vamos ali na loucura deles, nas brincadeiras deles. Uau, nós somos os heróis. Se calhar tivemos 1 minuto com eles, ou 2, mas estivemos ali, ok, o que é que queres brincar? Bora, e alinhamos nas maluquices deles, no mundo deles, e às vezes só basta isso. E os pais que trabalham, eu às vezes penso muito até naquilo que partilho, pais que trabalham por turnos, que não conseguem, ou que têm 2 trabalhos, ou que às vezes não têm tempo, chegam a casa e já estão os filhos a dormir. Pá, está tudo bem, são fases, estão a dar o melhor que podem, não é? Eu acho que é muito isto que nós temos que ter como pais. E é importante também falar com eles, não é? E explicar, e falar porque é que as coisas são como são. Está a acontecer por este motivo, não é? E eu vi um vídeo há muito pouco tempo, acho que uma norte-americana, que estava a agradecer ao marido, que ele trabalhava muito, e deixava desenhos de manhã aos filhos, para eles terem na lancheira, portanto, nos guardanapos. Ou seja, os filhos não estavam tanto com eles, mas ele deixava sempre, todos os dias, um desenho diferente num guardanapo. E ela a agradecer, obrigado por trabalhares tanto, senão não tínhamos as experiências que nós temos, a vida que nós temos. E são fases. Se calhar não vai ser sempre assim. E acho que não nos devíamos culpar tanto, porque damos o nosso melhor. Lá está, há pessoas que trabalham muito. Uma coisa que temos que ter sempre que é, nós podemos até estar distantes, viajar, estar muito focados na nossa profissão, mas isso não impede que estejamos envolvidos, não é? Conectados com os nossos filhos. Isso não significa que não estejamos envolvidos, que não queiramos saber como é que eles estão na escola, como é que estão as emoções deles, não é? Essa distância pode ser colmatada de várias formas. Sem dúvida, sem dúvida. E tu, com os teus filhos, eu sei que tu fazes assim umas coisas geniais. Tu gravas as conversas que tens com eles, para depois fazeres disso recordações. Sim. Eu acho isso assim brilhante. Tu de vez em quando vais partilhando assim uns trechinhos. Eu acho isso assim incrível. Outra pergunta que eu te queria fazer. Tu ultimamente falas muito de liderança
E faz este paralelo Faço. entre a parentalidade, não é? A paternidade e a liderança. Uhum. Faz muito sentido. Como é que tu correlacionas estes dois temas? Eu fui líder de equipas antes de ser pai. E depois de ser pai, e estudei sempre muito sobre liderança, sempre foi uma das minhas paixões, porque é uma das coisas que eu costumo dizer, há falta de boas pessoas no mundo e de bons líderes. É uma coisa que eu acredito e que é muito importante nós termos uma pessoa a liderar-nos, porque um líder é alguém que pratica um amor sem querer ter nada em troca. Eu costumo dizer que a liderança é um ato de amor, da mesma forma que é ser pai ou ser mãe. E eu percebi-me disto que, depois de ser pai, comecei a olhar para a liderança de outra forma. Mas espera lá, aquilo que eu faço no trabalho acaba por ser o que eu vou ter que fazer em casa também. E comecei a ler muitos livros. Há um livro muito interessante que fala da essência da liderança, que é O Monge e o Executivo. E que fala lá do amor ágape, que é o amor que nós damos sem querer ter nada em troca. E isso é ser pai, não é? Nós trabalharmos a nossa comunicação, a nossa empatia, guiarmos aquelas pessoinhas, não é, pequeninas, que estão ali à nossa responsabilidade, nós podermos ser a fonte de inspiração deles, o exemplo, praticarmos o feedback construtivo com eles, com os nossos filhos. Isto é ser líder, não é? Isto acaba por ser líder. Então acabei por ligar muito, e é interessante como quanto mais tu estudas sobre a verdadeira essência da liderança, mais tu percebes que se calhar posso praticar isto com os meus filhos, porque realmente é o mesmo que ser pai, ou que ser mãe. Essa frase é tua, não é? Que a verdadeira essência da liderança está na paternidade. Exatamente. Eu acredito muito nisso, porque tu, quando és pai ou és mãe, tu estás a ser líder daquela família, estás a ser líder dos teus filhos. Sim. Eles vão ser guiados por ti, não é? Para o caminho que achas que é o melhor. Tu queres que eles sejam melhores, não é? Tu preocupas-te com eles, com os resultados que eles vão ter. Portanto, nós podemos fazer este paralelo com a liderança. E é interessante que quanto mais olharmos para a liderança neste ponto de vista, nós se calhar podemos ter o melhor de dois mundos, que é nas empresas, se calhar, fazer um melhor papel enquanto líderes, e na parentalidade também fazermos um melhor papel enquanto pais. Nós aqui conseguimos fazer perfeitamente essa ligação, e quando o fazemos, se calhar temos resultados diferentes, quer na nossa parentalidade, quer na nossa liderança. Porque acaba por ser tudo amor. Exato. Tens de ter amor por aquelas pessoas. Exato, sim. E tu, para liderares uma equipa, tens mesmo que perceber que são só pessoas. São pessoas. Em que tu tens de conhecer essas pessoas e trazer o melhor ao de cima delas, não é? Exato. Que é como pai e uma mãe têm que fazer. Exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Não, eu achei incrível. Tu tens outra frase que eu gostava muito de trazer para aqui, que é: ser pai é diferente de ter filhos. Sim, essa é a mais... Não é? que ficou marcada. E é bem projeto. forte, não é? É bem forte. Porquê? Porque isto começa no meu pai biológico. Claro. Meu pai teve um filho, mas não soube ser pai. Tudo nasceu daí. E mais tarde vem bater o meu padrasto. Não me teve, mas soube ser pai. Por isso é que eu digo que ser pai é diferente de ter filhos. Não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode ter um filho. Agora, tu teres aquela ligação, aquela conexão, tu quereres... Há uma frase muito interessante que eu ouvi numa palestra que tive recentemente, que é: todos os pais têm que adotar os seus filhos. Isto é tão forte quando tu percebes a essência disto. É verdade, tu tens que adotar o teu filho, eu tenho que adotar os meus filhos. Meu filho, a minha filha. Porque o que tu vais fazer é conhecer aquelas pessoas, não é? Tu não sabes quem eles são. Nós devíamos ter esta perspectiva de: eu vou querer conhecer quem está aí. Porque é um erro quando nós queremos moldar aquelas pessoas, aquelas crianças. É super forte essa frase. Vai ser como eu, vai ser como... Adotares é mesmo: eu quero é este filho. Eu quero, é isso. Porque para ser pai tu tens que querer. É como ser líder, lá está. Tens que querer. Porque se tu não quiseres, não vai correr bem. Não vai correr bem. E é giro que nós, quando dizemos que é difícil ser pai, que é difícil ser mãe, e normalmente as pessoas que dizem isso é porque são bons pais. Quando estamos naquela tormenta, naquela culpa,
É porque somos bons pais. Sim. E Nós nunca nos somos bons sentimos pais. suficientes. E achamos não é? que somos sempre uma treta e que nunca vamos fazer o melhor e que podemos fazer sempre a mais. Sim. Mas se nós sentimos que é difícil, é porque estamos a ser bons pais. Não é? O que é que tu não abdicas agora, hoje em dia, dos teus filhos ou dos momentos que tens com eles? O que é que tu sentes que faz mesmo, é basilar para ti e para vocês enquanto família? Há muita coisa, mas acima de tudo é estar com eles sem ter ecrãs Ok. e conversarmos. Uhum. Eu acho que há conversas que podem ser poderosas. Termos aqui estes pequenos momentos de ligação, de falar olhos nos olhos. Quantas vezes é que falamos olhos nos olhos com os nossos filhos? Sem ecrãs. E isto ensinou o meu filho, com 3 anos, quando eu estava a fazer scroll, possivelmente no Instagram, nas redes sociais, não sei, em que ele estava a conversar comigo, a mostrar-me coisas, desenhos, aquelas coisas das crianças, aqui pai, não sei, ele fez uma pergunta. E eu respondi sim, ok, como se calhar muitas vezes nós fazemos. Não é? Estamos na escola, sim, ok, que giro. E continuamos. Pá, eu estava aqui super concentrado no telemóvel, ele põe-me a mão assim no telemóvel, olha-me nos olhos, papá, podes olhar para mim quando eu estou a falar contigo. Bem, aquilo bateu-me. E ele disse aquilo meio atabalhoado, mal sabia falar, ainda tinha 3 anos, estava quase a fazer 4, e eu fiquei a olhar para ele, pá, dei-lhe um abraço logo a seguir, dizendo, pá, desculpa, pousei o telemóvel e comecei a olhar para ele. E é giro que se nós fizermos uma pergunta sincera a nós mesmos, de quanto tempo por dia é que nós estamos olhos nos olhos a falar com os nossos filhos? Ou alguém que nós amamos. Não precisa de ser os nossos filhos, nem toda a gente é pai ou mãe. Quanto tempo é que nós passamos a falar olhos nos olhos? Quantos minutos? Quantas horas? É incrível que se nós formos genuínos, se calhar não passamos assim tanto. Sim. E possivelmente deveríamos passar mais. Fábio, sabes que eu começo sempre os meus retiros com uma dinâmica muito simples de música, das pessoas caminharem numa sala e olharem-se nos olhos. Não imaginas a potência deste exercício, Só isso. que é super simples Pois é. e as pessoas estão completamente em pânico, porque ninguém está habituado a olhar-se nos olhos. É verdade. Ninguém está habituado a ser visto, Isso. sabes? É super... Ser visto de verdade. Ver ser mais visto para de além verdade, de... não é? Sim, E é verdade. há um desconforto muito grande nisso, não é? Porque lá está, temos que viajar para dentro, se calhar, porque Exato. estamos ali vulneráveis, não é? As pessoas estão-nos a ver, estão fixadas em nós e isso causa desconforto. Mas é importante os nossos filhos aprenderem a não terem esse desconforto, que é a serem vistos. Exato. O meu pai está-me a ver, Exato. a minha mãe está-me a ver, boa, porque eles só querem a nossa atenção. Temos uma oportunidade mágica de ter a melhor relação de sempre com aquelas pessoas que são os nossos filhos, porque eles querem. Eles só querem que tu estejas lá, eles só querem brincar contigo, eles só querem falar contigo, eles só querem o pai e a mãe. É incrível. E nós temos a oportunidade de ter a melhor relação do mundo com o filho, com a filha, percebes? Porque eles vêm em branco, eles só querem estar contigo. És a pessoa mais importante deles. E nós às vezes não temos essa consciência. E às vezes é preciso um travão de mão na vida, que ultimamente tem ganho muito essa consciência e que andamos todos a correr para lado nenhum. Chega a parar em centros comerciais e a ver tudo, andar, a correr, o telemóvel, tudo, stress, bora, filhos, bora, toque de caixa, escola, assim. Pá, para quê? Estamos aí para onde, não é? E às vezes precisamos deste travão de mão. Bora, para. Eu não digo nunca para as pessoas pararem, que eu acredito que movimento é vida. Temos que andar sempre. Podemos abrandar, parar só para observar, mas depois, bora. Mas acho que falta este travão de mão, esta consciência, que nós fazemos coisas, lá está os tais buracos que os meus filhos mostraram-me que eu tinha, eu vim a perceber que tinha que pôr um travão de mão. Eu estava a perpetuar maus hábitos, maus exemplos, e não pode ser. Mesmo. Há mais. Há muito mais. Há muito mais do que Há isto. muito mais. Sem dúvida. Tu tens alguma referência nesta área que tu queres deixar aqui até para outras pessoas poderem se inspirar? Olha, há uma pessoa que eu gostei bastante e tive o prazer de conhecer recentemente, que eu acho que é uma pessoa mágica e que fala mesmo com o coração. Já chorei muito ao ver aquele homem, e é um homem, lá está.
que é o Marcos Piangers. E se alguém ainda não conhece, acho que vale a pena pesquisar sobre ele, porque é incrível. E porquê é que eu tenho esta ligação? Porque a história dele é muito parecida à minha. O pai abandonou, também foi a mãe que esteve ali com a alcateia, como ele diz, que ele tinha, das amigas e das amigas da mãe que acabaram por cuidar dele. Mas a verdade é que ele tem partilhas mágicas, ele fala com o coração, das histórias. Ele, acima de tudo, ele não partilha coisas que ele acha que têm que ser feitas, é um pouco também no seguimento daquilo que eu tento fazer, mas a minha história, de que forma é que nós podemos inspirar através das nossas dores, lá está, não é? E da nossa verdade, não é? E da nossa verdade. Aquilo que mais inspira e mais cura, eu acho que é mesmo quando nós abrimos o coração para falar a nossa verdade. É isso, sem dúvida, sem dúvida. Quando nós nos expomos e como diz a Brené Brown, nós somos... acabamos por transformar a nossa vulnerabilidade em força, em coragem. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e para fecharmos assim a nossa conversa, que eu digo-te já que tens que voltar, nós temos que continuar, tinha aqui outros caminhos para seguirmos, mas enfim, a conversa foi para onde tinha que ir. É isso. O que é que tu dirias a um pai ou uma mãe que neste momento está a ouvir esta conversa e está a sentir que não é o suficiente? O que é que tu lhe dirias? Que hoje é um péssimo dia para desistir. Para continuar. Para se focar, acima de tudo, naquilo que a pessoa pode ser, como mãe, como pessoa, e se calhar não ligar tanto ao ruído que nós temos fora de nós e olhar mais para dentro e tentar ver que buraquinhos é que se calhar precisa de preencher, mas continuar. Hoje e todos os dias são sempre um péssimo dia para desistir. Fábio, obrigada. Obrigada por esta bom. viagem maravilhosa. Foi muito bom. Obrigado. Obrigada pelo trabalho incrível que estás a fazer, só por seres quem és e por a cada dia também te comprometeres em seres a tua melhor versão, não é? Então, és sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Até já, até sempre. Até sempre. E assim terminamos esta conversa que dava pano para mangas e longas viagens, mas prometo, fica aqui prometido que o Fábio vai voltar ao nosso podcast e talvez sejam vocês a fazer as perguntas do próximo episódio. Vamos experimentar? Parece-me bem. Então, um abraço a todos. Até para a semana, numa próxima viagem. Até para a semana.